Imagina um lugar onde o desconhecido se mistura com o que parece ser inexplicável. Um local onde até os mais experientes marinheiros e pilotos hesitam em atravessar. Este é o Triângulo das Bermudas, uma vasta área de oceano que, ao longo dos anos, ganhou uma reputação sinistra e misteriosa. Relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões circulam desde tempos remotos, deixando um rastro de teorias, especulações e perguntas que até hoje permanecem sem respostas definitivas. Mas será que o Triângulo das Bermudas é realmente tão perigoso quanto parece? Ou seria tudo uma questão de percepção, amplificada por coincidências e o fascínio do ser humano pelo desconhecido? Essas são as questões que exploraremos neste vídeo. Ao longo dos anos, o Triângulo das Bermudas acumulou histórias dignas de filmes de suspense, contos que falam de abduções alienígenas, monstros marinhos gigantescos, portais para outras dimensões e forças da natureza além da nossa compreensão. No entanto, por trás dessas lendas e teorias, há algo muito mais fascinante: a verdade. O que realmente está acontecendo neste trecho enigmático do Oceano Atlântico? Vamos começar nossa jornada no dia 22 de dezembro de 1967. O cruzeiro de cabine Witchcraft, uma pequena embarcação de apenas 6 metros, saiu da marina de Miami para um passeio noturno. O barco estava em boas condições, equipado com luzes que ainda podiam ser vistas da costa. Às 21 horas, uma ligação de emergência foi feita. A bordo estavam 2 homens que informaram ter colidido com algo, mas sem grandes danos. Eles não pediram socorro urgente, apenas requisitaram um barco rebocador para ajudá-los a voltar à costa. Estranhamente, quando o barco de resgate chegou, apenas 19 minutos depois, o Witchcraft havia desaparecido sem deixar rastros. Nenhum sinal de destroços, nenhuma mancha de óleo, nenhum vestígio de que algo catastrófico tivesse ocorrido. Simplesmente sumiu. Esse é apenas um dos muitos desaparecimentos que aconteceram na região do Triângulo das Bermudas. A área, localizada entre Miami, Porto Rico e a Ilha de Bermuda, se tornou famosa por incidentes como esse. No entanto, há um detalhe interessante que é muitas vezes omitido das versões mais dramáticas dessa história. Na noite em que o Witchcraft desapareceu, havia uma tempestade se formando. Não era uma noite calma, como muitas vezes é descrito. O mar estava agitado, e as condições climáticas adversas poderiam muito bem ter contribuído para o desaparecimento da pequena embarcação. Afinal, o mar é um lugar imprevisível, especialmente durante tempestades. E é exatamente isso que começamos a questionar aqui. Será que o Triângulo das Bermudas é realmente um local extraordinariamente perigoso? Ou será que os desaparecimentos misteriosos são apenas o resultado de eventos naturais, amplificados por histórias sensacionalistas? Para responder a essa pergunta, vamos explorar alguns dos casos mais famosos e intrigantes dessa região. Um dos casos mais notáveis aconteceu em 14 de março de 1918. O U.S. Cyclops, um enorme navio militar de 19.600 toneladas, partiu da ilha de Barbados com destino a Norfolk, na Virgínia. A bordo estavam 309 tripulantes e uma carga de minério de manganês. No entanto, o navio nunca chegou ao seu destino. Ele simplesmente desapareceu no meio do caminho. Na época, o mundo estava no auge da Primeira Guerra Mundial, e as primeiras teorias sugeriram que o Cyclops poderia ter sido abatido por um torpedo alemão ou minas navais. No entanto, essa teoria foi descartada quando a Alemanha nunca reivindicou responsabilidade pelo incidente. O desaparecimento do Cyclops permanece um mistério até hoje, e muitos o associam diretamente ao Triângulo das Bermudas. Mas aqui está o detalhe intrigante. O navio estava navegando longe do Triângulo das Bermudas quando desapareceu. Ele estava a centenas de quilômetros ao norte da área comumente associada ao Triângulo. Além disso, navios semelhantes ao Cyclops afundaram em tempestades nas décadas seguintes, levando alguns especialistas a sugerirem que o desaparecimento do Cyclops poderia ter sido causado por falhas estruturais do próprio navio, agravadas pelas condições climáticas adversas. Isso nos leva a outra questão interessante. Será que a fama do Triângulo das Bermudas foi exagerada? Afinal, acidentes marítimos acontecem em todas as partes do mundo. Seria o Triângulo apenas mais um local onde esses acidentes ocorrem, mas amplificado pelo seu tráfego intenso de navios e aviões? É importante lembrar que o Triângulo das Bermudas é uma das áreas mais movimentadas do mundo em termos de tráfego marítimo e aéreo. Todos os dias, centenas de navios e aviões passam pela região, o que por pura estatística aumenta as chances de ocorrerem acidentes. Além disso, o clima no Oceano Atlântico pode ser imprevisível, com tempestades se formando rapidamente e pegando os marinheiros de surpresa. Seria então razoável pensar que, com tanto tráfego e condições climáticas tão voláteis, o número de acidentes no Triângulo das Bermudas poderia ser proporcionalmente maior do que em outras áreas menos movimentadas. Mas claro, isso não significa que o Triângulo das Bermudas seja totalmente isento de mistério. Há, de fato, uma quantidade significativa de desaparecimentos misteriosos associados à região. No entanto, ao analisarmos esses casos mais de perto, muitas vezes encontramos explicações racionais que são ignoradas ou omitidas nas versões mais sensacionalistas das histórias.
Detalhes como tempestades, falhas mecânicas, erros humanos e condições climáticas adversas são frequentemente esquecidos em favor de uma narrativa mais dramática. Dito isso, vamos continuar nossa jornada pelo Triângulo das Bermudas, explorando mais alguns dos casos mais intrigantes que contribuíram para sua reputação como um dos lugares mais misteriosos da Terra. E quem sabe, ao final deste vídeo, talvez possamos chegar a uma conclusão mais clara sobre o que realmente está acontecendo nesse trecho enigmático do oceano. Será que o Triângulo das Bermudas é realmente mais perigoso do que outras partes do mundo? Ou será que tudo não passa de uma série de coincidências e má sorte, amplificada pela nossa fascinação com o desconhecido? Fique conosco enquanto desvendamos alguns dos maiores mistérios do Triângulo das Bermudas e exploramos as histórias por trás dos desaparecimentos mais famosos e intrigantes da história marítima e aérea. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais envoltos em lendas e mistérios do nosso planeta. Ao longo dos anos, as histórias de desaparecimentos misteriosos e eventos sobrenaturais foram crescendo até se tornarem parte do imaginário popular. Mas como essas lendas surgiram? E por que o Triângulo das Bermudas, em particular, parece ser o epicentro dessas histórias? Vamos explorar algumas das lendas mais intrigantes e tentar descobrir como o Triângulo ganhou sua fama de local amaldiçoado. Muitos acreditam que a reputação misteriosa do Triângulo começou com Cristóvão Colombo. Segundo relatos históricos, durante sua primeira viagem ao Novo Mundo, Colombo e sua tripulação teriam testemunhado eventos inexplicáveis enquanto navegavam pela região que hoje associamos ao Triângulo das Bermudas. Em seu diário de bordo, Colombo menciona ter visto uma chama de fogo caindo no mar e, mais tarde, uma luz estranha que parecia seguir o navio. Para os marinheiros da época, esses eventos eram um presságio de algo sinistro. Mas será que esses relatos indicam algo sobrenatural ou poderiam ser apenas fenômenos naturais mal compreendidos na época? Esses eventos, embora enigmáticos, podem ser facilmente explicados hoje em dia. A chama de fogo, descrita por Colombo, poderia muito bem ser um meteoro caindo na atmosfera terrestre, algo que os navegadores do século XV não estavam acostumados a ver. A luz estranha que seguiu o navio poderia ter sido causada por bioluminescência, um fenômeno natural em que certas espécies de algas e organismos marinhos emitem luz. No entanto, essas explicações racionais não eram conhecidas na época, e o relato de Colombo foi suficiente para lançar as primeiras sementes de mistério em torno da região. Mas foi apenas no século XIX que o Triângulo das Bermudas começou a ganhar notoriedade. Um dos casos mais antigos e famosos é o do Mary Celeste. Embora tecnicamente o Mary Celeste não tenha desaparecido no Triângulo das Bermudas, a sua história muitas vezes é associada à região. O navio foi encontrado à deriva em 1872, completamente intacto, mas sem nenhum sinal da tripulação. O mais estranho é que não havia sinais de luta ou conflito a bordo, e toda a carga do navio, incluindo barris de álcool e pertences valiosos da tripulação, estava intocada. O que poderia ter acontecido com essas pessoas? As teorias em torno do Mary Celeste são inúmeras. Algumas sugerem que a tripulação foi vítima de piratas, mas essa hipótese foi descartada, já que todos os itens de valor permaneciam a bordo. Outros acreditam que a tripulação tenha sido atacada por uma criatura marinha gigante, como uma lula colossal, ou até mesmo abduzida por alienígenas. O mistério do Mary Celeste nunca foi totalmente resolvido, e ele se tornou um dos casos mais emblemáticos quando se fala de desaparecimentos no mar. Embora o navio não tenha afundado no Triângulo das Bermudas, sua história ajudou a alimentar a crença de que há algo de muito estranho acontecendo nas águas do Atlântico. Outro caso famoso ocorreu em 1881, quando Ellen Austin, um navio mercante, encontrou uma embarcação abandonada no Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. O capitão do Ellen Austin decidiu enviar alguns de seus homens para a embarcação abandonada, a fim de rebocá-la até o destino. No entanto, após alguns dias navegando em águas calmas, uma tempestade separou os dois navios. Quando Ellen Austin finalmente localizou a embarcação abandonada novamente, sua tripulação havia desaparecido sem deixar rastros. Isso deu início a uma série de especulações sobre o que poderia ter acontecido. Teriam sido sequestrados por piratas, capturados por alienígenas, ou, mais uma vez, vítimas de algum tipo de fenômeno inexplicável. Mas talvez o caso mais famoso associado ao Triângulo das Bermudas seja o desaparecimento do USS Cyclops, em 1918, que mencionamos anteriormente. Esse foi um dos maiores navios da Marinha dos Estados Unidos, com uma tripulação de 309 pessoas. O desaparecimento do Cyclops permanece um dos maiores mistérios da história naval dos Estados Unidos. O navio simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Não houve chamadas de socorro, e até hoje nenhum pedaço do navio foi encontrado. O que torna esse caso tão intrigante é o fato de que outras embarcações da mesma classe do Cyclops também desapareceram nas décadas seguintes, levantando teorias sobre falhas estruturais nos navios.
Esse desaparecimento se encaixa perfeitamente na narrativa misteriosa que cerca o Triângulo das Bermudas. De fato, muitas dessas histórias de desaparecimentos inexplicáveis são frequentemente atribuídas a fenômenos sobrenaturais. Alguns acreditam que a área seja um portal para outra dimensão, ou um buraco de minhoca, que transporta navios e aviões para outro tempo ou espaço. Outros sugerem que alienígenas estão envolvidos, usando o Triângulo das Bermudas como ponto de abdução para conduzir experimentos em humanos. Essas teorias podem parecer absurdas para alguns, mas elas se tornaram parte da cultura popular ao longo dos anos. Curiosamente, as lendas e teorias sobre o Triângulo das Bermudas foram popularizadas pela mídia no século XX. Em 1950, o escritor Edward Van Winkle Jones escreveu um artigo para o Miami Herald, no qual descrevia uma série de desaparecimentos misteriosos na região. Esse artigo foi um dos primeiros a associar o Triângulo das Bermudas a eventos inexplicáveis. 2 anos depois, outro artigo de George T. Sand no Fate Magazine consolidou ainda mais a reputação do Ver Triângulo, referindo-se a ele como um lugar de grande mistério, e assim, o mito começou a ganhar tração. No entanto, foi em 1974 que o Triângulo das Bermudas realmente entrou para o imaginário popular. O livro, O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, foi um best-seller mundial e ajudou a cimentar a ideia de que o Triângulo é uma área perigosa e misteriosa. Berlitz, um poliglota e escritor de mistérios paranormais, afirmou que havia algo de muito errado acontecendo na região, citando uma série de desaparecimentos como prova de que forças inexplicáveis estavam em jogo. Seu livro apresentou teorias sobre alienígenas, portais interdimensionais e até mesmo a cidade perdida de Atlântida, que supostamente estaria submersa nas profundezas do oceano, causando distúrbios eletromagnéticos que desorientariam aviões e navios. Essas histórias, embora fascinantes, muitas vezes ignoram as explicações mais simples e científicas. Por exemplo, muitos dos desaparecimentos atribuídos ao Triângulo das Bermudas ocorreram fora da área delimitada pelo Triângulo. Além disso, o Oceano Atlântico, especialmente naquela região, é propenso a mudanças climáticas súbitas, com tempestades violentas e correntes marítimas traiçoeiras. Erros humanos, falhas mecânicas e condições climáticas adversas são fatores que muitas vezes são negligenciados em favor de uma narrativa mais misteriosa e atraente. Por outro lado, não podemos negar que o Triângulo das Bermudas é um local que desperta a imaginação. A ideia de uma área do planeta onde as leis da física e da lógica parecem não se aplicar é extremamente sedutora. Talvez seja por isso que, apesar de todas as evidências em contrário, o Triângulo continue a ser visto como um lugar enigmático e perigoso. As pessoas são naturalmente atraídas pelo desconhecido, e o Triângulo das Bermudas representa o ápice desse fascínio. Além disso, o fato de que tantas embarcações e aviões desapareceram na região, sem explicações imediatas, alimenta ainda mais as teorias de que algo muito maior está em jogo. A verdade é que, mesmo que a ciência ofereça explicações plausíveis para muitos desses desaparecimentos, o mistério ainda persiste. E talvez seja isso que torne o Triângulo das Bermudas tão intrigante. O equilíbrio perfeito entre o que podemos explicar e o que ainda não conseguimos entender. Portanto, enquanto seguimos explorando o Triângulo das Bermudas, é importante lembrar que, embora muitas das histórias sejam exageradas ou mal interpretadas, há algo de inegavelmente cativante sobre a área. Talvez nunca tenhamos todas as respostas. Talvez o Triângulo continue a ser um lugar de mistério, onde as explicações científicas e as teorias fantásticas coexistem em uma dança interminável. E assim, continuamos a jornada, mergulhando mais fundo nas lendas e na ciência que cercam o Triângulo das Bermudas. Há muito mais a ser explorado, e quem sabe, talvez possamos descobrir algumas verdades surpreendentes ao longo do caminho. Apesar de toda a mística e as histórias extraordinárias que cercam o Triângulo das Bermudas, o que a ciência tem a dizer sobre essa área? Será que realmente existe alguma força sobrenatural em jogo, ou os fenômenos que ocorrem na região podem ser explicados por causas naturais, por mais impressionantes que elas sejam? É exatamente isso que vamos explorar neste tópico. A ciência, muitas vezes, consegue desvendar o que à primeira vista parece inexplicável. E com o avanço da tecnologia, os mistérios que outrora pareciam insolúveis começam a ganhar explicações cada vez mais plausíveis. Comecemos com um dos principais fenômenos frequentemente associados ao Triângulo das Bermudas, as ondas gigantes, também conhecidas como ondas desonestas ou falsas. Embora o conceito de ondas gigantes tenha sido, por muito tempo, considerado uma lenda dos mares, relatos de marinheiros sobre enormes paredes de água surgindo do nada e engolindo navios inteiros sempre fizeram parte das histórias de navegação. Só recentemente, a ciência foi capaz de confirmar a existência dessas ondas monstruosas, que podem atingir até 30 metros de altura, e são poderosas o suficiente para destruir até os maiores navios. Essas ondas desonestas ocorrem quando diferentes sistemas de tempestades se encontram, criando uma convergência que aumenta a altura das ondas de forma dramática. Imagine 3 grandes tempestades, cada uma vindo de uma direção diferente, colidindo em um único ponto do oceano.
O impacto pode gerar ondas gigantes que aparecem de forma repentina e duram apenas alguns minutos, mas são suficientes para afundar embarcações. No caso do Triângulo das Bermudas, essa convergência de tempestades não é incomum, já que a área está sujeita tanto a furacões vindos do Golfo do México quanto a tempestades tropicais vindas do Atlântico Sul. Mas as ondas desonestas não são o único fenômeno natural que pode explicar os desaparecimentos misteriosos no Triângulo. Existe também a teoria dos hidratos de metano. No fundo do oceano, especialmente em regiões como o Triângulo das Bermudas, existem grandes depósitos de hidrato de metano, um tipo de gás natural preso em sedimentos congelados. Sob certas condições, esses depósitos podem se romper, liberando grandes quantidades de metano na água. Isso cria enormes bolhas que sobem rapidamente à superfície, reduzindo a densidade da água e tornando impossível que navios flutuem. Se uma dessas bolhas de metano se formar debaixo de um navio, ela pode afundá-lo rapidamente, sem deixar vestígios. Esta teoria ganhou força nos últimos anos, quando cientistas descobriram crateras submarinas na costa da Noruega, causadas por explosões de metano. Essas crateras têm até 45 metros de profundidade e 250 metros de largura, o suficiente para liberar uma quantidade massiva de gás. Se algo semelhante acontece no Triângulo das Bermudas, isso poderia explicar por que navios grandes desaparecem sem deixar nenhum traço de destroços. Além disso, o metano é altamente inflamável, e se grandes concentrações desse gás forem liberadas na atmosfera, elas podem provocar explosões se um avião passar por essa área, o que também pode explicar o desaparecimento de algumas aeronaves. A NASA também contribuiu para o debate, sugerindo uma ligação entre o Triângulo das Bermudas e a chamada Anomalia do Atlântico Sul, uma região onde o campo magnético da Terra é mais fraco do que em qualquer outro lugar. Essa anomalia tem causado problemas a satélites e espaçonaves que passam pela área, bombardeando-os com altos níveis de radiação. Alguns teóricos acreditam que essa anomalia pode estar de alguma forma relacionada aos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, talvez interferindo nos equipamentos de navegação e comunicação dos navios e aviões que passam pela região. Embora intrigante, essa teoria ainda não tem uma explicação direta para os desaparecimentos. A ciência moderna, no entanto, tem se concentrado mais em explicações relacionadas ao clima e à geografia da região. O Triângulo das Bermudas está situado em uma área do oceano que é conhecida por suas tempestades repentinas e violentas. Muitos dos desaparecimentos de navios e aviões podem ser atribuídos a essas condições climáticas extremas, que podem se formar rapidamente, pegando os marinheiros e pilotos desprevenidos. Mas não é só o clima que desempenha um papel crucial. A geografia do Triângulo das Bermudas também é traiçoeira. A área é famosa por seus recifes de corais e águas rasas, que, embora bonitas, representam um grande perigo para as embarcações. Os recifes são frequentemente invisíveis da superfície e podem perfurar os cascos dos navios, fazendo-os afundar rapidamente. Esse foi o destino de muitos navios ao longo dos séculos, como o Constellation e o Montana, cujos destroços foram encontrados perto da ilha de Bermuda. O Triângulo das Bermudas também está localizado perto de uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo. A partir do século XX, com o aumento das viagens entre a América do Norte, o Caribe e a Europa, o tráfego pela região se intensificou. Com tantas embarcações e aeronaves atravessando a área diariamente, é natural que, estatisticamente, houvesse um número maior de acidentes. No entanto, a alta concentração de desaparecimentos na área acabou alimentando as teorias sobre o Triângulo das Bermudas, com muitos casos sendo associados à região, mesmo quando ocorriam fora dos limites do triângulo geográfico. Por exemplo, o desaparecimento do US Cyclops, em 1918, que mencionamos anteriormente, aconteceu fora do Triângulo das Bermudas. Na verdade, o Cyclops desapareceu ao norte da área comumente associada ao Triângulo. Isso levanta a questão: quantos desaparecimentos atribuídos ao Triângulo das Bermudas realmente ocorreram dentro da área? E quantos foram exagerados ou mal interpretados pela mídia e pelo imaginário popular? Além disso, muitos desaparecimentos no Triângulo podem ser atribuídos a falhas humanas e tecnológicas. Durante a primeira metade do século XX, a tecnologia de navegação e comunicação era muito menos avançada do que é hoje. Erros de cálculo na navegação, falhas nos equipamentos de comunicação e até erros simples de julgamento por parte dos pilotos e capitães podem ter levado muitos navios e aviões ao desastre. Por exemplo, em 1945, o famoso caso do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros da Marinha do Zilla, que desapareceu durante uma missão de treinamento, provavelmente foi causado por erros de navegação. O comandante do voo, Tenente Charles Taylor, estava perdido, e em vez de seguir as instruções para retornar à base, continuou voando em uma direção errada até que os aviões ficaram sem combustível e caíram no mar. Esse tipo de erro era comum em uma época em que os instrumentos de navegação ainda eram imprecisos, e as condições climáticas do Triângulo podiam ser traiçoeiras.
No entanto, o desaparecimento de todo o esquadrão e de um hidroavião de resgate que foi enviado para procurá-los acabou gerando uma série de teorias sobre o Triângulo das Bermudas, incluindo abduções alienígenas e distorções temporais. Mas ao longo dos anos, cientistas têm se esforçado para oferecer explicações mais baseadas em fatos para esses fenômenos. Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, conduziram simulações e estudos para testar a teoria das ondas desonestas, descobrindo que elas poderiam facilmente afundar navios grandes, como o USS Cyclops. O uso de modelos de simulação em tanques de ondas ajudou a confirmar que essas ondas podem surgir de repente e engolir uma embarcação em questão de minutos. Outro ponto importante é que, com o avanço da tecnologia de navegação, os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas diminuíram drasticamente nas últimas décadas. Com sistemas modernos de GPS, radares e comunicação via satélite, as embarcações e aviões que cruzam a área são monitorados em tempo real, o que reduz significativamente a chance de que desapareçam sem deixar rastros. Isso levanta a questão: o Triângulo das Bermudas era realmente um lugar mais perigoso no passado? Ou foi apenas a falta de tecnologia avançada que fez com que tantos desaparecimentos ocorressem? Hoje, os cientistas estão mais confiantes de que a maioria dos mistérios do Triângulo das Bermudas pode ser explicada por uma combinação de fatores naturais e humanos. Ondas gigantes, liberações de gás metano, tempestades violentas, falhas mecânicas e erros de navegação são todas causas plausíveis para os desaparecimentos. No entanto, isso não significa que o fascínio pelo Triângulo das Bermudas tenha desaparecido. O lugar ainda mantém seu charme enigmático, e a ideia de que talvez haja algo mais além das explicações científicas ainda persiste na mente de muitas pessoas. E é aí que reside o verdadeiro mistério. Por quê? Mesmo com tantas explicações racionais, o Triângulo das Bermudas continua a nos intrigar. Talvez seja a nossa necessidade inata de acreditar que há algo além do que podemos ver e compreender. Talvez seja o apelo do desconhecido, do inexplicável, que continua a atrair pessoas para essa área do oceano. Ou talvez seja simplesmente o fato de que, de vez em quando, a ciência ainda não consegue explicar tudo. Enquanto continuamos a explorar os mistérios do Triângulo das Bermudas, é importante lembrar que, mesmo com todas as explicações científicas, ainda há muito que aprender sobre o mundo em que vivemos. E, por mais que a ciência tente desvendar todos os segredos, o fascínio pelo Triângulo das Bermudas provavelmente nunca desaparecerá completamente. Ao longo dos séculos, o Triângulo das Bermudas foi rotulado como uma das áreas mais perigosas e misteriosas do planeta. No entanto, com o passar do tempo e o avanço da tecnologia e da ciência, muitas das histórias que envolvem essa região começaram a ser questionadas. É como se, pouco a pouco, as camadas do mistério fossem retiradas, revelando uma realidade muito menos intrigante, mas ainda assim fascinante. Neste ponto, já discutimos várias teorias, tanto as mais fantásticas quanto as mais científicas, mas agora é hora de desconstruir completamente o mistério. Será que, após toda essa análise, o Triângulo das Bermudas ainda pode ser considerado um lugar tão único e extraordinário quanto muitos acreditam? Vamos começar abordando uma das maiores questões que cercam o Triângulo das Bermudas: o número de desaparecimentos. É inegável que há muitos relatos de desaparecimentos de navios e aviões na região. Mas será que esse número é realmente tão fora do comum? A resposta pode surpreender. Segundo muitos estudiosos, o Triângulo das Bermudas não tem uma taxa de acidentes maior do que qualquer outra área com tráfego marítimo e aéreo intenso. O que acontece é que o Triângulo se localiza em uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Com tantos navios e aviões passando por essa área diariamente, é natural que, em termos estatísticos, haja uma maior quantidade de incidentes. Além disso, muitas das histórias mais famosas de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas envolvem condições climáticas extremas, falhas humanas e problemas mecânicos. Por exemplo, o caso do famoso Voo 19, que desapareceu em 1945, durante um exercício de treinamento da Marinha dos Estados Unidos, provavelmente foi causado por um erro de navegação. O tenente Charles Taylor, comandante do voo, estava perdido e, ao invés de seguir as instruções para voltar à base, continuou voando para o leste, acreditando erroneamente que estava sobrevoando as ilhas da Flórida. Com o passar do tempo, o combustível dos aviões acabou e o esquadrão provavelmente caiu no oceano. Embora trágico, este é um exemplo clássico de como um erro humano pode levar a um desaparecimento, sem a necessidade de forças sobrenaturais ou inexplicáveis em ação. Outro exemplo interessante é o caso do US Cyclops, um dos desaparecimentos mais notórios associados ao Triângulo das Bermudas. O Cyclops era um enorme navio militar que desapareceu em 1918, com 309 pessoas a bordo. A ausência de qualquer vestígio do navio gerou uma onda de teorias sobre o que poderia ter acontecido, incluindo a possibilidade de ele ter sido engolido por uma onda gigante ou abduzido por alienígenas. No entanto, uma análise mais aprofundada sugere que o desaparecimento do Cyclops foi causado por uma combinação de falhas mecânicas e condições climáticas adversas. Acredita-se que o navio estava sobrecarregado com uma carga de minério de manganês,
o que pode ter comprometido sua estabilidade. Além disso, a área em que o navio desapareceu estava sob o impacto de uma tempestade, o que pode ter contribuído para o seu naufrágio. Assim como no caso do voo 19, não há necessidade de invocar o sobrenatural para explicar esse desaparecimento. Ao desmistificar esses casos específicos, percebemos que o Triângulo das Bermudas, embora fascinante, não é necessariamente mais perigoso do que qualquer outra área com tráfego marítimo intenso e condições climáticas desafiadoras. Na verdade, muitas das histórias mais misteriosas envolvendo o Triângulo podem ser explicadas por falhas mecânicas, tempestades, erros humanos e, em alguns casos, exageros da mídia. Isso nos leva a outro ponto importante: a maneira como os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas são relatados. A mídia desempenhou um papel crucial na criação e perpetuação do mito do Triângulo. A primeira menção significativa ao Triângulo das Bermudas como uma área misteriosa veio em um artigo escrito por Edward Van Winkle Jones para o Miami Herald em 1950. No artigo, Jones descreveu vários desaparecimentos inexplicáveis na região, dando início à fama do Triângulo. Esse artigo foi seguido por outros relatos, como o de George Sand, que escreveu sobre o Triângulo do Diabo na revista Fate, em 1952. Esses artigos, combinados com a crescente cobertura da mídia sobre o tema, ajudaram a cimentar a ideia de que o Triângulo das Bermudas era um local repleto de mistérios inexplicáveis. No entanto, foi em 1974, com o lançamento do livro O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, que o mito realmente explodiu. Berlitz era um renomado autor de livros sobre mistérios paranormais, e em seu livro, ele sugeriu que havia algo de muito errado acontecendo no Triângulo das Bermudas. Ele apresentou uma série de teorias, que iam desde abduções alienígenas até a possibilidade de que a cidade perdida de Atlântida estivesse submersa nas profundezas do oceano, causando interferências eletromagnéticas que desorientariam os navios e aviões que passassem pela área. Embora o livro de Berlitz tenha sido um sucesso de vendas, muitos de seus pontos foram posteriormente desacreditados por estudiosos e cientistas. Por exemplo, ele citou muitos desaparecimentos que na verdade ocorreram fora do Triângulo das Bermudas, ou que foram resolvidos após investigações detalhadas. Mas o dano estava feito, o público estava fascinado pelo mistério, e o Triângulo das Bermudas já havia entrado para o imaginário coletivo como um dos lugares mais perigosos do planeta. Mas por que tantas pessoas preferem acreditar em teorias fantásticas ao invés de aceitar as explicações mais simples e racionais? Uma resposta pode ser encontrada na nossa própria natureza humana. Desde os primórdios, o ser humano tem uma tendência a buscar explicações sobrenaturais para eventos que não consegue compreender. Relâmpagos, eclipses, doenças. Todos esses fenômenos, em algum momento da história, foram atribuídos a deuses, espíritos ou forças misteriosas. O Triângulo das Bermudas se encaixa perfeitamente nessa narrativa. É um lugar remoto, vasto, perigoso e, para muitos, incompreensível. Quando algo desaparece lá, é fácil cair na tentação de imaginar que há algo muito maior e mais poderoso em ação. Outro fator que contribui para a persistência do mito do Triângulo das Bermudas é o apelo da narrativa. O ser humano é naturalmente atraído por histórias, especialmente aquelas que envolvem mistérios e o desconhecido. As histórias do Triângulo são cativantes porque despertam nossa imaginação e nos fazem questionar o que realmente está acontecendo lá. Mesmo que a ciência ofereça explicações plausíveis, o fascínio pelo mistério continua. E é importante notar que, mesmo com todas as explicações racionais, ainda existem alguns casos no Triângulo das Bermudas que permanecem sem solução. Por exemplo, o desaparecimento do cargueiro Sulphur Queen em 1963 continua a intrigar os pesquisadores. O navio, que transportava enxofre líquido, desapareceu sem deixar vestígios, e até hoje nenhum destroço foi encontrado. Embora muitos acreditem que uma explosão a bordo possa ter causado o naufrágio, a falta de provas concretas deixa o caso envolto em mistério. Da mesma forma, o caso do avião Star Tiger, em 1948, que desapareceu enquanto voava de Londres para Bermuda, nunca foi totalmente explicado. Esses casos sem solução alimentam a crença de que há algo mais no Triângulo das Bermudas, algo que ainda não conseguimos compreender totalmente. No entanto, é possível que com o tempo e o avanço da tecnologia, até esses mistérios possam ser resolvidos. Por exemplo, a tecnologia de mapeamento submarino avançou significativamente nos últimos anos, permitindo que os cientistas explorem as profundezas do oceano de maneiras que antes eram impossíveis. O uso de sonares e veículos submersíveis controlados remotamente tem ajudado a descobrir os destroços de navios e aviões que antes pareciam perdidos para sempre. Além disso, com o advento dos satélites e da comunicação via GPS, a probabilidade de desaparecimentos inexplicáveis no Triângulo das Bermudas diminuiu drasticamente nas últimas décadas. Hoje, navios e aviões são monitorados em tempo real, tornando quase impossível que desapareçam sem deixar rastro. Então, o que podemos concluir sobre o Triângulo das Bermudas? Apesar de sua reputação como um local cheio de mistérios, a verdade é que a maioria dos desaparecimentos pode ser explicada por fatores naturais, falhas humanas e condições climáticas adversas.
Embora ainda existam casos não resolvidos, o número de incidentes do Triângulo das Bermudas não é significativamente maior do que em outras partes movimentadas do mundo. No entanto, o Triângulo das Bermudas ainda mantém seu lugar no imaginário popular, e talvez isso seja parte de seu apelo duradouro. Mesmo com todas as explicações científicas, há algo irresistível sobre a ideia de que há forças além da nossa compreensão operando no oceano. O mistério, afinal, faz parte da nossa natureza. E enquanto houver mistérios, haverá histórias para contar. Mas e você? O que acha? Será que o Triângulo das Bermudas é apenas mais uma área comum do planeta, sujeita a incidentes como qualquer outra? Ou será que ainda há algo a ser descoberto? É algum segredo oculto nas profundezas do oceano, que poderia mudar tudo o que pensamos saber? Deixe sua opinião nos comentários e continue conosco enquanto exploramos mais mistérios intrigantes do nosso mundo.